Glória a Jesus. Aleluia, amém? Amém, glória a Glória a Deus. Esse corinho, ele é uma realidade em nossas vidas, né? Então é gostoso quando nós adoramos a Deus com alegria, expressamos a Deus o quanto Ele é maravilhoso em nossas vidas, o quanto Deus é tremendo para conosco. Quando nós louvamos a Deus com esse corinho, eu me lembro do salmista Davi, quando ele diz: olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou seja, todas as vezes que alguém subia a Jerusalém, passava por ele, falava: olha, estou indo à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor. Todas as vezes que alguém ia para Jerusalém, eles chamavam Jerusalém de a casa do Senhor. Eles entendiam que Jerusalém era um local abençoado. Ao chegar em Jerusalém, mesmo que não era lá no templo, mesmo que não fosse no templo, mas entrou pelos muros de Jerusalém, a pessoa já se sentia abençoada. Aí ele falou: olha, eu me alegro quando me digam, quando me dizem, quando me convidam, olha, vamos à casa do Senhor. O salmista Davi expressou isso, né? Ou seja, de cadeira, eu fico feliz quando as pessoas me convidam a ir à casa do Senhor. Eu tenho prazer de estar na casa do Senhor. Assim nós devemos fazer como o salmista Davi, né? Sempre, Senhor, muito obrigado pelo privilégio de poder estar em Tua presença, de poder estar em Tua casa, todas as noites que nós temos cultos, como é maravilhoso, amém? Aleluia. Nós lemos aqui um texto, de repente você que chegou depois, você não assistiu a leitura, mas nós lemos aqui em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, lemos até o versículo 30, e nós ali está falando acerca dos deveres domésticos, ou seja, é o título na minha Bíblia. Aqui nós não vamos ler novamente, mas só alguns tópicos dos versículos. O primeiro versículo 22 diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. O verso 23 diz: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio Salvador do corpo. E depois o verso 25 ele diz assim: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Muito bem, o verso 30 diz assim: porque somos membros do seu corpo. Amém? Amém. Muito bem, esse texto que nós lemos, ele está falando exatamente das pessoas que o Senhor Jesus, ele veio levantar aqui na terra para construir uma comunidade. Amém? Ou seja, nós vimos aqui o apóstolo Paulo falando à igreja de Éfeso, falando com aqueles irmãos como que as mulheres deveriam se comportar com seus maridos, como que os maridos deveriam se comportar com as suas esposas. Mas será por que ele estava falando dessas coisas? Porque o Senhor Jesus, ele nos trouxe um modelo de comunidade, e a comunidade que o Senhor Jesus, ele veio levantar, ele se propôs a levantar, ela comporta totalmente diferente que as comunidades lá de fora. Amém? Então nós vamos ver aqui nessa noite um estudo maravilhoso acerca da comunidade que o Senhor se propôs a levantar. Muito bem, de acordo com as Sagradas Escrituras, Jesus Cristo, ele quer levantar uma igreja gloriosa, santa, sem mácula, nem ruga ou coisa semelhante, conforme o texto nós já lemos, edificada com ouro, prata e pedras preciosas, até que todos cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo, conforme Efésios 4:13. Em termos práticos, isso significa uma igreja integrada por famílias que vivem em paz e harmonia. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo, ele se preocupou em escrever a igreja de Éfeso, se preocupando com aquela comunidade. Olha,
Nós somos uma comunidade que o Senhor levantou para fazer a diferença entre as comunidades da terra, entre as comunidades da nossa era. E sabe, naqueles dias, as famílias se comportavam de uma maneira diferenciada de hoje. A Bíblia deixa claro que com o multiplicar da iniquidade, algumas coisas aconteceriam. O amor de muitos esfriaria no sentido das coisas de Deus e também no sentido relacionado a famílias. Nós temos visto aí, a mídia sempre tem divulgado o número de famílias que tem sido dissipada por causa de um sistema novo que eles implantaram, totalmente contrário à palavra de Deus. Mas conforme eu disse, nós não vivemos no sistema do mundo, nós somos uma comunidade que Deus levantou, amém? E essa comunidade, ela veio para fazer a diferença, amém? Muito bem, olha só, e essa comunidade que o Senhor levantou, olha que coisa maravilhosa, ela é uma comunidade composta de maridos ternos, sábios, amáveis, esposas submissas, de caráter afável e aprazível, de filhos respeitosos e obedientes, de rapazes e moças que cheguem virgens ao casamento, anciãos honráveis e venerados pelos mais jovens. Essa comunidade, ela é composta de crianças felizes, criadas no amor e temor do Senhor. Nessa comunidade existem homens trabalhadores, homens responsáveis, diligentes e fiéis. Essa comunidade é composta de mulheres virtuosas, mulheres alegres, cheias de boas obras. É um povo diferente, formado por discípulos que aprenderam a ser humildes, pacientes, mansos, justos, generosos, sinceros, bons, felizes, honrados, íntegros. Discípulos cujo estilo de vida é amar, perdoar, servir, confessar suas faltas, obedecer, cumprir, sujeitar-se às autoridades, pagar seus impostos, ser sempre verazes. Discípulos que confiam em Deus, que amam o seu próximo, que sabem ajudar, que sabem compartilhar com os necessitados, sabem chorar com os que choram, sabem também alegrar com os que riem, sabem ser um com os irmãos, sabem devolver o bem por mal, sabem sofrer as injustiças, sabem dar graças por tudo. Esses discípulos sabem vencer a tentação, eles sabem viver no gozo do Senhor. Esses discípulos sabem orar sem cessar, que coisa maravilhosa. Esses discípulos sabem dar testemunho de Jesus Cristo, sabem ganhar outros para Cristo. Esses discípulos, eles sabem fazer mais discípulos. Esses discípulos sabem pôr o seu dinheiro e seus bens a serviço dos irmãos. Esses discípulos sabem colocar sobre todas as coisas o reino de Deus. Eles sabem amar a Deus com o seu todo ser. Na medida em que nós progredimos em qualidade, progredimos em unidade. Porque a unidade é fruto de qualidade, assim como a divisão é evidência de imaturidade e carnalidade. Conforme 1 Coríntios 3, verso 1 a 4. Os filhos de Deus, como irmãos que somos, devemos formar só uma família aqui na terra, a família de Deus. Amém? Nós precisamos viver essa realidade sempre. Espera aí, eu sou a família de Deus. Eu preciso me comportar diferente em um mundo corrompido, em um mundo sujo, mas a minha família precisa fazer a diferença. Você que é o tutor da sua família, pai, mãe, você é aquela pessoa, é a referência da sua família.